Bom dia. Vamos dar início à nossa EBD desta manhã, buscando do nosso Deus o amor, a graça, as bênçãos e as misericórdias sobre nossas vidas, clamando a Ele que não nos deixe por nenhum momento, pois precisamos dEle, necessitamos da Sua presença sobre nossas vidas. Que Deus abençoe a todos, que todos estejam na graça e na paz do Senhor. Nesta manhã nós vamos trazer um estudo que tem por tema tesouros materiais que estão sendo prometidos. Mas qual foi o tesouro que Jesus prometeu? O texto básico está em Mateus 13, 44 a 46. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Encontramos aqui 3 pequenas parábolas, mas o que Jesus nos ensina com cada uma delas é de uma grande preciosidade. Sem que encontremos essas pérolas, jamais iremos encontrar o reino do Pai, pois como nos fala a primeira parábola, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Jesus estava ensinando que o reino do Pai é um tesouro que está escondido de muitos, mas que é o mais precioso bem que a humanidade pode ter. Nada tem maior valor do que o reino de Deus. Hoje encontramos quem diz estar pregando o reino, mas o reino que pregam não é o do Pai, mas o reino desse mundo. Encontramos quem diz para que deem tudo o que têm, que receberão em dobro o que deram. E assim muitos são enganados. Se dizem estar pregando e ensinando o que Jesus pregou e ensinou, usando de mentiras e enganando a muitos. As parábolas que Jesus nos ensinou e que hoje estamos estudando, nos fala de um reino que está escondido e que aqueles homens venderam tudo o que tinham, não para possuir bens maiores e melhores do que aqueles que se têm aqui na terra, mas para receber de volta o reino de Deus. O que Jesus estava dizendo é que nós não temos como pagar o preço de nossa salvação. Por isso foi que Ele pagou por nós, pois os nossos bens materiais jamais serão capazes de comprar o reino do Pai. Mas será que estamos dispostos a desistir e renunciar ao pecado, à luxúria, à nossa arrogância, deixarmos que o Senhor arranque de dentro de nós todas as ervas daninhas que o inimigo de Deus e de seu povo um dia plantou? Nós somos um campo. Quem será que está plantando nesse campo? O homem com suas mentiras e enganos, o diabo ou Deus? Será que aquele que encontrou Jesus vai estar disposto a deixar tudo para possuir o reino que Jesus nos oferece? Paulo entendeu o que o reino era e que Jesus falava em sua carta que escreveu aos Filipenses. Foi assim que traduziu essa mensagem de Jesus. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para ganhar Cristo e ser encontrado nele. Não tenho a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Filipenses 3, do verso 7 ao 9.
O que o apóstolo nos fala é que o reino dos céus é mais precioso do que todos os bens que alguém possa possuir. E se não desistimos de nosso eu, jamais iremos alcançar esse reino que foi pregado e conquistado por Jesus naquela cruz, em meio à dor e o sofrimento. O que Jesus nos ensina em tão poucas palavras é que o homem que descobriu o tesouro escondido no campo foi abençoado por Deus de maneira graciosa. Ele não encontrou esse campo por um mero acaso. Esse campo foi comprado pelo Filho de Deus e só irá alcançar a salvação aquele que entender o valor desse campo, quando encontrar a pérola preciosa que o Pai ali escondeu. Essa pérola encerra o amor do Pai pela humanidade, que jamais entenderá o seu valor sem que guarde dentro de seu coração esse amor que vem do Espírito Santo do Senhor. O que nos chama a atenção nessas parábolas foi que o homem vendeu tudo o que tinha e comprou o campo onde havia escondido um grande tesouro. Ele vendeu e comprou, se desfez de tudo o que para ele era valoroso para adquirir esse campo. Mas veja que o campo ele comprou, mas nada pagou pelo tesouro, pois esse ele recebeu gratuitamente. Pois o tesouro veio com o campo. Jesus é o tesouro que está escondido no campo, que é o reino dos céus. Esse nós compramos quando renunciamos uma vida dissoluta, compramos com a nossa obediência, com a nossa adoração e louvor a Deus. Veja que Jesus nos fala que esse tesouro está escondido. Jesus quer que todos aqueles que ouvirem essas parábolas, possam entender que o Pai escondeu esse tesouro, porque ele não é para qualquer um. Muitos entendem que basta ir a um templo para ser salvo, que basta ter uma mãe evangélica, que isso vai salvá-lo, que basta ser bonzinho, não quer fazer mal a ninguém ou fazer caridade. Vai salvar. Nada disso será suficiente. Só será salvo aquele que encontrar o tesouro que o Pai escondeu no campo. E enquanto esse tesouro não for encontrado, a humanidade não poderá dizer que o encontrou, porque o tesouro para eles ainda está escondido. Ainda são espiritualmente ignorantes, de nada adianta ser alguém sábio, possuído de grande inteligência, pois para eles o tesouro ainda vai estar oculto. Esse tesouro não será jamais encontrado pelo poder de homens, por dinheiro e nem por sabedoria recebida desse mundo. Só pode encontrar esse tesouro aquele que lavar suas vestes no sangue de Jesus. O mistério desse tesouro só vamos encontrar na palavra do Senhor, onde está escondido os ensinamentos de Jesus. Veja se foi isso que ele falou. A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Mateus 11, verso 11. Aos que encontraram o tesouro, esse conhecimento é dado. Jesus continua: por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Mateus 11, verso 14. Jesus está dizendo que o reino de Deus não é para qualquer um, mas para aqueles que o querem encontrar. É nesses que ouvem e não escutam, e naqueles que veem e não enxergam, o tesouro que está no campo, se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Ouvir com os ouvidos, entender com o coração
e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Mateus 13, do verso 14 ao 17. A parábola nos fala de um negociante que procura pérolas preciosas, o que Jesus pretendeu ao ensinar aos que o seguiam com essas parábolas. Aqui nós vamos aprender uma outra face do reino de Deus, pois esse negociante vendeu todas as pérolas que tinha para adquirir apenas uma. Terá ele visto um tão grande valor nessa pérola, que era um valor maior do que todas as que tinha? E o negociante já não mais se interessou por nenhuma outra pérola, fixou seus olhos naquela que finalmente havia encontrado. O que Jesus está dizendo é que a humanidade anda em busca de muitas coisas, e todas as coisas que busca para eles têm muito valor para um pouco, e pensa nas coisas que hoje são preciosas à sua vida. O que você dá muito valor e das quais não quer se separar. No mundo natural, procuram e vivem coisas que nos parecem ser preciosas. Olhando o lado espiritual, encontramos aqueles que valorizam suas crenças, seus ídolos e até pessoas. Esses ainda não encontraram a pérola de grande valor. O que Jesus está falando é que há uma vida para ser vivida quando nascemos de novo, um lugar onde vamos passar o resto da eternidade. E essa vida é uma herança eterna, e só o amor de Deus que recebemos através de Jesus será capaz de nos conduzir para esse reino de vida eterna. É essa pérola de grande valor que, uma vez encontrada, tudo que até então representava ser valoroso deixa de ter valor. Jesus passa a ser para nós o bem de maior valor. Essa pérola nos faz sossegar. Já não vamos ter que andar em busca de outras pérolas, pois nenhuma outra poderá valer mais do que a que temos. Essa nos traz paz, segurança, acalma o nosso coração e faz com que tenhamos fé em um futuro que nos advirá. Não aquele que temos enquanto estivemos na terra, mas de um futuro na glória, como Jesus nos prometeu. Essa pérola é tão preciosa que comprou a nossa salvação. O preço era muito alto e não poderia ser pago com as pérolas que tínhamos até então, pois bens materiais, riquezas financeiras não seriam suficientes para que pudéssemos pagar o preço de tão valioso bem. Ídolos, esses jamais teriam condições de pagar esse preço por nós. O alto valor Jesus pagou. Ele é a nossa pérola mais preciosa. Mas para termos junto de nós essa pérola, temos que abrir mão de todas as outras coisas. Para que Jesus adquirisse essa pérola, ele teve que deixar muitas coisas de lado. Teve que deixar o reino do Pai, descer da sua glória e habitar entre homens perversos e corruptos. Jesus deixou o seu trono, onde estava sentado ao lado do Pai, e foi como um homem humilde que habitou entre a humanidade. Enfrentou afrontas, foi humilhado e derramou seu sangue naquela cruz, para pagar o alto valor que era cobrado por uma tão grande e preciosa joia, que é a redenção de homens e mulheres que andavam desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. A responsabilidade dos adoradores que encontraram essa pérola é fazer com que todos possam encontrar, como nós, a preciosa pérola de tão grande valor, pois temos a incumbência de fazer com que todos sejam ricos da presença
da graça de Deus. O que queremos é que todos sejam ricos do amor e da graça de Deus, que todos possam compartilhar com aqueles que encontraram essa pérola a mesma riqueza que temos. Essa riqueza não está nesse mundo que está no maligno, mas em Jesus, que é a glória do Pai. A humanidade vive em busca de uma preciosa pérola, de um tesouro, e faz essa busca em um mundo que não tem sentido, buscando em caminhos errados, buscam nos caminhos que não irão dar sentido à vida. Só quando encontramos Jesus é que encontramos o verdadeiro sentido da vida. Não te fadigues para ser rico. Não apliques nisso a tua inteligência. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como a da águia que voa pelos céus. Provérbios 23, versos 4 e 5. Jesus é o bem mais precioso que podemos ter. Que Deus abençoe a todos, que todos tenham um excelente domingo, uma excelente semana. Amém, Senhor.